Olá, meu nome é Paulo, sou estudante do curso de Direito do 7º período da Faculdade Multivix Cariacica. Estou aqui para apresentar pelo meu grupo, que é composto por mim, Bárbara, Laisa e Ezequiel, a matéria de processo penal. Este trabalho ele visa apresentar a temática do filme O Limite da Traição com os atos de nulidade e provas. A primeira parte é o artigo Nulidades do Processo Penal Brasileiro, Regras Gerais do Código de Processo Penal e do Projeto 156, a necessária leitura do sistema de invalidades à luz das categorias próprias do processo penal. Então, o referido artigo ele é escrito por Guilherme Rodrigues Abraão e Renata Jardim da Cunha Rierger, advogados criminalistas formados pela Faculdade PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem como tema principal as nulidades do processo penal brasileiro. O assunto ele é abordado simplificado e didático. O texto ele pontua as meras irregularidades, os atos inexistentes e os tipos de nulidades do Código de Processo Penal brasileiro. De um lado estão as nulidades absolutas, por outro estão as nulidades relativas. O artigo ele transcreve as lições de Ponte de Miranda, que vale a pena a gente ler um pouquinho. Para que algo valha, é preciso que exista. Não tem sentido falar-se de validade ou de invalidade a respeito do que não existe. A questão da existência é questão prévia. Somente depois de se afirmar que existe, é possível pensar-se em validade ou invalidade. Nem tudo que existe é suscetível de, a seu respeito, discutir se vale ou se não vale. Não se há de afirmar nem de negar que o nascimento ou a morte, ou a avulsão, ou o pagamento valha. Não tem sentido, tampouco a respeito do que não existe. Se não houve o ato jurídico, nada há que possa ser válido ou inválido. Os conceitos de validade ou de invalidade só se referem a atos jurídicos, isto é, a atos humanos que entram no plano de existência no mundo jurídico e se tornaram assim jurídicos. A gente conclui que os atos inexistentes eles não estão sujeitos à convalidação, visto que possuem um defeito tão grave que sequer podem ser analisados ou aproveitados. As nulidades elas se dividem em duas: a absoluta, que trata de um vício processual decorrente da violação de norma protetiva de interesse público ou viola o princípio constitucional. Ela pode ser arguida de ofício pelo juiz. O prejuízo ao indivíduo ele é presumido e, uma vez ocorrido, não há preclusão. Já a nulidade relativa, ela atinge norma protetiva de interesse processual. O prejuízo ele deve ser provado pela parte que alega. Neste caso, não pode ser arguido de ofício, uma vez que tutela o interesse privado e há preclusão. No artigo, são abordados os princípios que regem o tema de nulidades e o impacto do projeto 156, com enfoque no princípio da instrumentalidade das formas. O mesmo se mantém no projeto e agrega que a declaração de nulidade dependerá de sua influência na apuração da verdade substancial. Os autores eles levantam alguns questionamentos no artigo para a gente se responder. A forma processual ser uma garantia de Estado ou do acusado é um ato defeituoso e um ato defeituoso contamina os subsequentes? A resposta seria: o devido processo legal ele deve ser preservado, ou seja, é a garantia do Estado. Já em relação ao ato defeituoso, é respondido através do artigo 573 do Código de Processo Penal, que diz, o artigo 573 no caput, ele diz: os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retificados. O parágrafo 1º, a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam, sejam consequência. Já o parágrafo 2º diz: o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. O projeto 156, ele é bem quisto, expondo a fundamentação jurídica que vislumbra garantir os direitos fundamentais do acusado. Por outro lado, reconhece a necessidade de solidificação de uma cultura democrática e de um processo penal verdadeiramente acusatório.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o filme O Limite da Traição. O filme ele trata de uma jovem advogada que atua na defensoria cumprindo acordos. Com baixa experiência, o chefe a designa para fechar o acordo de declaração de culpa do caso mais famoso do momento na cidade, que seria o caso de Grace Walters, que é acusada de matar o seu marido. Em entrevista com Grace, Jasmine, ao ver que a acusada é uma pessoa bem-quista na sociedade, com emprego e moradia fixa, começa a ficar intrigada e começa a investigar melhor o caso. Seu namorado, que é policial e o primeiro que questiona por não haver provas materiais contra ela, que tudo que tem é circunstancial, Jasmine então conversa novamente com Grace, que lhe conta os detalhes do então assassinato. Ela descobriu que ele vinha cometendo algumas fraudes em nome dela e, ao discutir com ele e ele ser agressivo com ela acerta ele com um taco de beisebol. Ela, achando que ele estava morto, jogou o corpo dele pela escada do porão e saiu. No caminho, ela ligou para sua amiga e ele disse que não havia. Ela ligou para sua amiga contando o ocorrido e a amiga foi lá ver e disse que não havia o corpo lá. Então, com base nas suposições, Grace foi declarada culpada. No caminho de volta, Jasmine resolve parar na casa da amiga de Grace e descobre que o marido de Grace não faleceu e que eles eram estelionatários. Grace voltou ao julgamento e foi inocentada. A conexão entre o artigo e o filme. No filme O Limite da Traição, a personagem Grace Walters ela foi acusada de assassinar brutalmente seu marido. No desenrolar da história, fica comprovada a sua inocência e é descoberto que, na verdade, a suposta vítima está viva e que a esposa sofreu um golpe por parte dos mesmos e de sua melhor amiga, que era a mãe dele. Diante do exposto, foi possível verificar que, a respeito do princípio do devido processo legal, é fundamental para que não haja injustiças processuais penais. A réia estava disposta a abrir mão de seus direitos e declarar culpada por um crime que ela nem cometeu. Ainda que não tenha sido realizado o exame de corpo de delito, os demais indícios davam a entender que ele, de fato, teria cometido o crime. Trazendo o caso para a leis brasileira, é nítida a ocorrência de uma nulidade absoluta, tendo em vista que, ao final do filme, o então morto ressurge após a sentença do tribunal do júri, conduzindo nova prova ao processo. Nesse sentido, expõe o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Por outro lado, há divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, uma vez que o artigo 167 do próprio Código de Processo Penal abre exceção dizendo que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Não se valendo apenas da confissão do acusado, a prova testemunhal, junto de outras provas e indícios, suprem a prova pericial, assim como diz no próprio Código de Processo Penal do artigo 239. Com isso, abre-se margem para questionamentos como a negligência estatal, sendo possível citar o caso dos irmãos Naves, conhecidos nacionalmente como uma das maiores injustiças do judiciário brasileiro. Sebastião José Neves e Joaquim Rosa Naves foram acusados de terem matado Benedito Pereira Caetano em 1937 na cidade de Araguari, em Minas Gerais. Ainda que a justiça não houvesse encontrado um corpo e os acusados absolvidos 2 vezes pelo tribunal do júri, além da comprovação de que as confissões de ambos foram obtidas por meio de tortura, prática que fere o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, os irmãos tiveram seus julgamentos anulados e foram condenados por uma pena de 25 anos e 6 meses de reclusão pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vale ressaltar que o país vivia o Estado Novo, no regime ditatorial. Somente em 1952 que o suposto morto Benedito ressurgiu em 1953 e os irmãos Naves foram absolvidos. Joaquim
em razão das sessões de tortura, ficou muito debilitado e veio a falecer em 1948. Sebastião faleceu em 1964, após receber indenização por conta de erro esdrúxulo do judiciário. O que se conclui com o caso supracitado é que erros como este não são admissíveis. Os irmãos Naves perderam 15 anos de suas vidas encarcerados, além de todo o prejuízo físico, psicológico e social. A nulidade aqui ela é cristalina, assim como no filme O Limite da Traição. Nas considerações finais, o que a gente pode concluir foi que a observância e a aplicação do devido processo legal são de extrema necessidade para que não haja injustiças inaceitáveis no Poder Judiciário brasileiro. As exceções no Código de Processo Penal, no que tange às provas, elas podem abrir brechas para erros grotescos. A persecução penal, como exposto no filme, é uma prática muito perigosa. Nem sempre transpassará a realidade dos fatos. Além disso, a presunção de inocência é garantia fundamental estabelecida pela Constituição Federal e deve ter peso em todos os casos. Como Guilherme Abraão e Renata Rierger expuseram em seu artigo acerca do tema nulidades no processo penal, a lógica de que os fins justificam os meios deve ser deixada de lado, pois, ao contrário desse pensamento, a legalidade dos atos deve ser seguida à risca a fim de evitar prejuízos futuros. E se falando de terra tupiniquim, muito tem que evoluir para que a justiça seja de fato justa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.